Boa noite, gente. Devido a alguns probleminhas técnicos, nós atrasamos um pouco a nossa transmissão, mas estamos aqui firmes e fortes para a nossa segunda conversa sobre a história da igreja nos 3 primeiros séculos. Hoje vamos utilizar muito esse mapa que está atrás de nós. Esse mapa que vocês estão vendo, ele tem setas amarelas para todo lado. Ele tem setas não só para o Ocidente, onde geralmente a gente conhece a história de Paulo, as suas caminhadas, as suas viagens, mas nós vamos ver que nós temos setas para o Oriente, para o Norte, para o Sul na África, e nós vamos ver que as setas chegam até Espanha, e outras que para cá chegam até a Índia. Nós vamos conversar um pouco a respeito dessas setas. Vamos tentar trabalhar todos os apóstolos hoje, pelo menos alguma coisa de cada um, e para isso nós vamos tentar mostrar mais ou menos os fragmentos que temos do caminhar de cada um deles. Não é isso aí, Luiz? Isso. Agora a gente está falando ainda dos apóstolos, estamos falando, na verdade, do livro de Atos, onde conta a história principalmente de Pedro, Paulo, de alguns outros, muito rapidamente. Forma resumida, Resumidamente, e até nas epístolas, depois, praticamente não há informação nenhuma dos apóstolos, dos outros 10 apóstolos. É verdade. Então, uma das coisas que a gente quer passar é que Roma era a capital do Império Romano. É onde era o centro do mundo, porque o Império Romano dominava grande parte do mundo daquela época. Então, nós temos aqui o mapa com o Mar Mediterrâneo, nós temos a Europa representada, o Egito, e mais para baixo a Etiópia, para o Oriente, igual o Beto falou, Pérsia, Índia. Então, o Império Romano ele não abarcava tudo isso, mas era uma grande parte disso aí. Então, a gente vai ver que, pela tradição dos escritos posteriores, muitos autores citam os apóstolos, o destino de cada apóstolo. É verdade. Nós vamos começar, então, com um que não era apóstolo. Pronto. Acho que você até comentou na semana passada. Nós até comentamos. Nós vamos começar com um que não era apóstolo, que era Estevão, porque tem um dado muito interessante a respeito de Estevão, que não consta no livro de Atos, mas vai constar depois de historiadores. Os historiadores vão conversar a respeito desse assunto. Isso. E porque fica aquela impressão de que, quando a perseguição com relação a Estevão, foi unicamente com relação a Estevão. Não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal com relação a Estevão. Na realidade, abarcou um monte de gente. E Paulo mesmo era um perseguidor, nessa primeira etapa. Ali eu tenho a impressão que Paulo era o comandante. Pois é. Porque a turma foi depois colocar lá as coisas lá para Paulo, isso, tipo assim, exato. dando uma satisfação, Exato. Você vê que parece que a coisa funcionou assim. E ali nós temos um dado aqui do John Fox, em seu livro dos Mártires. Escrito mais ou menos 1500, para situar na história, história, Mais ou menos ao 1500. longo da história, tivemos vários relatos, não só dos 3 primeiros séculos, mas ao longo da história, que as pessoas procuravam reunir essas informações, e o Fox foi um que na realidade, publicou. Ele deve ter feito uma coletânea. Uma coletânea, fez um levantamento, exato. Informações que ele conseguiu. E uma das colocações que ele faz é que cerca de 2.000 cristãos, vou repetir, 2.000 cristãos, com Nicanor. Nicanor é um dos 7 diáconos, tá? É importante isso. Sofreram martírio durante a perseguição que recaiu sobre Estevão. Então, veja bem, não foi só Estevão. Nicanor também, que era um dos diáconos, também sofreu esse martírio. Sofreu. E muita gente, ele estima aqui em 2.000 cristãos. E aí debandou a debandada geral. Isso. Foi gente para a Judéia, foi gente para Samaria, foi gente para a Galiléia. Deu aquela espantada geral na turma. Só para situar as datas, Beto? Nós estamos falando alguma coisa na década de 30, entre os anos 30 e 40.
que foi a primeira etapa da igreja depois da ressurreição de Cristo. Então, para situar essa primeira etapa da igreja, a gente está falando do ano 40, no máximo, né? Dali vai desdobrando as coisas e acontecendo. Então, segundo a informação que tem aqui, talvez seja até um pouco antes, né? Porque eles falam aqui de uma possível no ano seguinte, depois a uma seguinte primavera. Então, se for alguma coisa desse tipo assim, seria alguns anos à frente, né? E logo isso já aconteceu. Começa a incomodar. Você vê, muito pouco tempo, né? Essa mensagem fantástica, ela começa a incomodar. Desde ela começa a dar dor de cabeça. Desde o início. A turma começa a ficar zangado com ela. Mais alguma coisa sobre Estevão? Não, Estevão, Tranquilo. é só essa curiosidade Só da questão de como a igreja, desde o início, a igreja, desde os seus primeiros passos, né, quando os apóstolos estavam reunidos, estavam decidindo o que ia fazer, aconteceu o Pentecostes, e dali para frente foi um grande incômodo. Foi. Né? O cristianismo foi um grande incômodo em todos os lugares. Por quê? Porque a mensagem era muito pesada. Era uma mensagem de amor ao próximo, era uma mensagem de retorno para Deus e uma série de coisas. Então, né, incomodava muito todo o sistema, né? Agora é interessante que ali, nesse momento, os apóstolos ficam em Jerusalém. Isso. Né? E os cristãos que começam a sair. Demandar e sair, e vai começar a diáspora, né? Primeiro, a diáspora cristã, né? Porque quando a gente fala diáspora, a primeira coisa é dos judeus, né? Que tiveram a diáspora e depois vão ter de novo, né? No final do primeiro século. A gente chega lá. Pronto. A gente chega lá. Exato. Eu só queria falar isso porque era importante que os apóstolos ainda ficaram em Jerusalém. E provavelmente eles se reuniram para tratar dos acontecimentos, né? Isso. E fazer o rearranjo de como eles iam trabalhar dali para frente. Só vou citando de novo a grande comissão, né, de Mateus 28 e Marcos 16. Porque nós não saímos de Jerusalém ainda, gente. Né? Centro, tanto que a gente botou Jerusalém ainda não. No centro do mapa ali, né, onde está representado. E ali eu acho que, como você falou na aula passada lá, eles devem ter reunido e elaborado agora algum plano de como vamos fazer. Né? Exatamente. E, muito provavelmente, esse plano foi do tipo assim, você para cá, você para lá, você para cá, e vamos lá, foram embora. E vamos... Exatamente. Porque as coisas, assim... na verdade, isso não se prolongou muito, porque, ao mesmo tempo que eles estavam em Jerusalém, a coisa estava apertando em Jerusalém, como essa perseguição, que a gente não vai chamar de primeira perseguição, mas foi uma rebelião contra os cristãos, né? Foi um movimento contrário a essa pregação, né? Então, dali eles já tinham que sair de Jerusalém. A gente tem ali um dado ali que é a primeira... Fugiu a palavra aqui. A primeira reunião lá, a primeira conferência, Tem várias, né? Concílio. Primeiro concílio lá de Jerusalém, lá. Vamos colocar lá, concílio. Faltou a palavra aqui agora, gente. O primeiro concílio, talvez até ali eles estivessem juntos. Exato, não tinha condições. Talvez até ali. A partir dali, dificilmente. Que aí há o movimento de caminhar. Até porque eles tinham que sair, porque se eles ficassem juntos, certamente ele ia acabar o movimento ali. Né? O cristianismo ia acabar no berço, onde eles seriam todos mortos como Estevão. O Estevão é um grande exemplo disso, de que ninguém estava brincando ali. Né? Se tiver que matar, a gente vai matar, e mataram Estevão, e mais 2.000 pessoas saíram de Jerusalém, fugidas, e os apóstolos estavam ali decidindo, e não poderiam ficar muito tempo. Não poderiam. Né? E assim foi. A gente até vê que no próprio livro de Atos fala que Pedro estava percorrendo a Judéia. Ele não ficava em Jerusalém mais. Também. Né? Ele já estava percorrendo por lá. Aquele concílio volta, mas todo mundo depois volta e vai embora. Vai embora. Agora, só mais um detalhe daqui para frente, Beto,
que é a nossa ideia não é falar de Pedro e Paulo, que está a história representada bastante em Atos, mas o que a gente está querendo abordar, principalmente, é que o que aconteceu, o destino deles, praticamente final, que foi a morte. Mas é importante a gente ter essa noção de que Atos ele não relata nem a história completa de Pedro e Paulo. Não. Né? O Atos interrompe em algum momento mais uma vez a gente quer colocar disso, que a história continuou, de Pedro e Paulo continuou ainda depois de Atos, e dos outros apóstolos que não foram citados, né, no livro de Atos, porque é Atos dos Apóstolos, né? Mas o foco principal, porque Pedro era o cabeça, era o líder maior, talvez, porque pela própria... E é onde a gente vai começar a falar, né, sobre Pedro. Era um líder, era uma pessoa que estava à frente daqueles apóstolos, e isso o próprio Jesus confirmou, essa autoridade de Pedro. Né? A gente tem que agradecer a Lucas. Né? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. Isso. Se a gente colocar, é 1/3 do Novo Testamento. O livro de Atos. Os dois juntos. Os dois juntando, juntos. Que, na realidade, é o primeiro tomo, o segundo tomo. É o primeiro volume, o segundo volume. Exato. Né? Até Lucas... são para as mesmas pessoas. Exato. Né? A mesma pessoa. Né? Teófilo. Então, devemos muito a essa participação. Por que Lucas escreveu? Porque ele acompanhou. Ele estava junto. Ele estava junto, e depois ele fez um trabalho de pesquisa fantástico. Né? Porque ele teve que recuperar Ele teve que recuperar muitas informações, e é muito interessante. Exato. Ele fez um trabalho de pesquisa fantástico ali. Muito bom. Então, a nossa ideia é agora já partir para o quê? Assim, Pedro. A gente vai falar, discorrer rapidamente, porque até tem apóstolos que nem na história houveram relatos significativos sobre ele. Há um indício de como ele seguiu pelo mundo. Há indícios. Alguns, metade, talvez, um pouco mais, existem relatos mais detalhados, contando, inclusive, histórias interessantes. E a primeira história que a gente reservou agora foi a própria história de Pedro. Já na reta final, vamos dizer assim, da missão dele. Né? Ele, em Roma, né? Ele é líder da igreja, pregando em Roma, já incomodando, e agora nós já estamos falando já da década de 60. Isso. Né? Lembrando que antes ele passou por vários lugares. Né? Ele pregou muito no norte da Turquia. Isso. Frígia, né? Ali, ó. Ali Frígia, onde tem Frígia. Tá vendo? Frígia, ali é dessa, de cá, Frígia, mas tem a Frígia que ali. Essa parte aqui, né, é a parte toda da Turquia. Isso. Muito difícil a gente se situar aqui, contrário. Mas ali onde está Filipe, Efésios, Herápolis, e na região de Frígia, é a Turquia atual. Né? Onde está escrito Frígia ali, pode saber que está lá. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia mais para cá e a Bitínia. Isso. Esses pontos ali, todos Pedro percorreu. Estava ali o tempo todo. Ali foi muito... teve um evangelho muito firme de Pedro. Isso consumiu uma boa parte da pregação de Pedro depois. Com certeza. Sim. E aí ele vai chegar em Roma. E aí agora nós chegou em Roma. Chegou em Roma. Só queria fazer uma primeira colocação que é determinante para os acontecimentos, principalmente de Pedro e de Paulo, que é um sujeito de 17 anos que assume o Império Romano. Né? 17 anos, no ano de 54, um rapaz chamado Nero. Né? 17 anos, ele é imperador. 17 anos, vira imperador romano. Né? Do Império Romano. Do Império inteiro. E o que acontece? Isso vai dar certo? O poder é uma coisa complexa, né? Então, bastante. Nero, ele é considerado hoje um louco que governou o Império Romano, porque ele fez absurdos, matou a própria mãe,
né? A história dele é uma tragédia. É uma loucura. Uma coisa assim. Né? Ele fez de tudo de errado, vamos dizer assim. E uma das coisas que aconteceu durante o Império... E é interessante que aí nós temos Suetônio, Tácito, historiadores romanos que relatam, né, a história desse primeira parte do Império Romano, do primeiro século do Império Romano, os 12 imperadores, que é o livro de Suetônio, o Tácito, que escreve os anais e a história e tudo mais, relatam que houve um incêndio em Roma. Né? Pronto. Isso parece que é um fato assim, bastante... Já consolidado. Não se tem dúvida, né? de que houve um grande incêndio em Roma. Houve um incêndio. As questões envolvidas nisso é que quem iniciou o incêndio, né, na cidade? Isso aí, por Nero ser quem ele demonstrou ser, porque isso já é no ano 64. O incêndio começou, né, em julho do ano 64. Né? Então, aí ele já estava aí quase uma década como imperador romano. O que acontece? A disputa é essa, que enquanto estava pegando fogo, Nero ele se situou num montezinho próximo a Roma e ficou assistindo aquele fogaréu bonito, né? Porque, né? Você já pensou que cena? A cena que dele cena é essa? Lá tocando. Lá, eu não lembro qual o instrumento que era, você lembra? Parece que era. Já pensou, o cara tocando instrumento em cima do monte lá, vendo tudo pegar fogo. E achando aquilo lindo. E o que aconteceu foi que, na verdade, não era tão bonito para quem estava lá. Né? Não, com certeza. E aí o povo começou a se revoltar com esse comportamento de Nero, porque era um comportamento que abusava da população, achando bonito, quando, na verdade, era um terror que estava acontecendo. E aí o Nero ficou meio... A história, né? Estou relatando a questão histórica. Nero ficou meio chateado, e ele falou assim, eu acho que esse pessoal aí... tem culpa no cartório. Quem eram esses? Os cristãos. Os cristãos. Né? E os cristãos levaram a culpa. Não só os cristãos, é verdade, também temos que ser justos. Né? Eles confundiam um pouco os judeus com cristãos naquela época. Havia uma certa confusão. Né? E os judeus se irritavam profundamente com isso. Né? Porque eles não queriam ser associados, assim como Paulo também, depois o apóstolo dos gentios, né, fez esse trabalho todo de deixar claro qual o movimento quem é quem, né? Quem é quem na história. Então, o Nero ele bota a culpa nos cristãos e começa, então, o que historicamente se considera a primeira perseguição aos cristãos. Realmente uma perseguição institucional, né, do governo do Império Romano. Do Império Romano. E também não foram perseguições de 300 anos consecutivas. Houveram... A gente tem relatos de 10 grandes perseguições contra os cristãos ao longo desses 300 anos. Né? Então, mas também não foi uma perseguição sistemática todos os 300 anos. O que aconteceu é que, com essa perseguição de Nero, mais para o final do primeiro século, Domiciano, os governadores eles se sentiam no direito de cobrar e fazer o que quisessem dos cristãos que estavam enfrentando, de uma certa forma, todo o status do Império Romano. Né? Não sacrificando aos deuses, né? não fazendo toda a liturgia que era pedida para a população, de sacrifícios aos deuses romanos, agora já visto de uma forma romana, não dos gregos, mas eles tinham que fazer isso e os cristãos já estavam complicando, não aceitando essa situação. Ali fica claro que o incômodo se dava evidentemente num comportamento. Os cristãos não eram contra o Estado. Absolutamente. Né? Não eram subversivos, nem terroristas, nem queriam verdade. fazer nenhum levante, nada dessa natureza, nem agiam politicamente, não era essa a ideia.
Mas me parece que eles queriam um comportamento uniforme, né, de todo mundo. O Império Romano queria um comportamento uniforme. E, às vezes, comportamento uniforme esbarrava em algumas coisas. E esbarrava exatamente porque alguns imperadores, não eram todos, mas alguns imperadores, se achavam no direito de divinos. E o culto ao imperador tinha uma ideia assim, de fidelidade a Roma, né? Uma coisa assim. Em algum momento, essa questão do imperador, em algum momento da história do Império Romano, o imperador era considerado Deus. Era. Então, como tal, ele exigia esses sacrifícios, né? E nós temos esse posicionamento do cristianismo. Aí tem a resistência dos cristãos. Era justamente em não aceitar outros aí, deuses, outras divindades que não fosse Cristo, que não fosse o Cristo ressurreto. Né? Muito bem, Pedro. Eu só lembrei agora da questão da besta. Ah, sim. Eu ia falar aqui do Pedro primeiro. Eu ia falar da esposa dele, mas vamos falar da besta primeiro. Essa história é muito interessante. Fechando Nero. Fechando você Nero, ia falar né? da esposa do Pedro. Não, mas é melhor a gente fechar Nero agora. Isso, perfeito. Isso vai ser legal, porque esse lance da besta aí é muito interessante. A questão... Vamos lá. Hoje todo mundo sabe o número da besta. Independente da origem do que é. Hoje tem até grupo de música, conjunto de música, com 666, e tem uma série de coisas, até a gente viu alguns exemplos, de como hoje em dia se manifesta. E, na verdade, esse número que é citado em Apocalipse... 13, 18, gente. 13, 18. 13, 18. Em Apocalipse 13, 18, não vamos ler. Importante, eu acho que o que a gente já ficou também... registrado aí. É importante que as pessoas tenham essa curiosidade, né? A gente está querendo despertar a curiosidade para poder ter uma leitura complementar. Isso. Né? Quando você falou de que o cristianismo não era um movimento rebelde contra o Império Romano, ele era um movimento cristão que seguia Cristo. E se de alguma forma isso contrariava o Império Romano, eles iam enfrentar, porque para eles o mais importante é Cristo. O mais importante é Cristo. E o que acontece? Você tem os cristãos atuando e enfrentando, né? E chega Nero e põe a culpa e começa uma perseguição sistemática que se espalha, né? A gente vai ter que ir fazendo os parênteses, né, Beto? Ontem até a gente estava conversando sobre o ambiente que era o Império Romano. Isso tem que ser levado em conta. Porque, né, você tinha uma paz romana, você tinha estradas, né, você tinha aquedutos que as cidades eram muito bem, tinha uma infraestrutura muito grande. Você viaja lá em Éfeso mesmo, você tem os banhos públicos, né, a higiene da população, isso tudo era tratado de uma forma sistemática e muito organizada. Eu tenho para mim que o Império Romano durou o que durou, exatamente porque era um Estado que prestava serviço à população. Prestava, exato. Isso não é inegável. Prestava serviço à população. Não é o ponto. As estradas foram muito utilizadas, inclusive... O pessoal do Oriente ali, tá vendo? Olha lá, do Oriente que vai lá, lá, o que acontece? Eles utilizavam também essas estradas do Ocidente. Com certeza. Né? Eles tinham fácil acesso. O deslocamento era muito fácil. O deslocamento ficou muito bom, entendeu? E ali no Mediterrâneo, ali onde é que nós estamos ali, toda aquela faixa ali, lá onde está escrito Tiago e Paulo, até onde está escrito Jerusalém, todo aquele Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, aquilo antes do Império Romano era uma pirataria danada. Ninguém conseguia fazer nada, não podia nem navegar aquilo lá. Era a terra de ninguém. Era a terra de ninguém. Roma acabou com isso. Acabou. Podia navegar ali no mar Mediterrâneo tranquilamente. Então, a navegação ficou ótima. Os transportes ficaram ótimos. Né? O deslocamento ficou muito bom. Roma durou o que durou exatamente por prestar serviços.
por bom serviço prestado. E Paulo mesmo, o que a gente fala sobre Paulo? As viagens de Paulo. Viagem de Paulo. Paulo viajava para todo lado o tempo todo, pregando o evangelho. Né? Voltamos a Nero. A Nero. O que acontece? A besta. O povo tinha uma série de questões e também ninguém vai querer ficar falando mal do imperador abertamente. Não, ia pegar mal, ia tomar uma porretada na cabeça. Na hora, sem dúvida, e não tinha essa conversa de direitos humanos. Não tinha. Direitos humanos não era uma coisa ainda... Direitos humanos, esse negócio aí, não. Para mim, assim, uma coisa que eu costumo sempre brincar até, mas uma brincadeira até séria, é que o cristianismo trouxe isso tudo para o mundo. Exato. Porque direito humano é uma coisa que nunca aconteceu, não existia. Né? Se tivesse que matar, matava e ninguém ficava... O resgate da mulher como pessoa humana. Tudo isso está no cristianismo isso primitivo. Isso é fé cristã, até. Gente. Isso não é movimento de ninguém... atual. Movimento. Não é movimento atual, grande não. Coisa. Isso quem resgatou a mulher... Isso como é um pessoa aspecto humana, interessante desses é a três fé séculos. cristã. Porque depois talvez tenha desgringolado também com a história, Idade Média e tudo mais. Mas o cristianismo primitivo, a gente vai ver uma participação das mulheres grande. Grande. Né? Existe uma grande participação feminina. Agora, falar mal do imperador não podia. Eles pegaram o nome Nero... Como é que eu escrevi? Da moeda lá. Na moeda, né, cunhada por Nero, era Nero César. Todos eles, Nero Augusto César, tem a cunhagem. E o mais popular era Nero César. Nero César, E os caras chegaram e pegaram as letras, porque o alfabeto aramaico, cada letra tem um número. É bom explicar isso aí. Né? E cada número responde lá, e Nero, os caras pegaram cada letra. A gente tem aqui, a gente está querendo arranjar um jeito de disponibilizar o material. Nós vamos tentar disponibilizar esse material no site da igreja, vamos tentar fazer alguma coisa dessa natureza para passar essas informações. Isso. Porque aqui não é o objetivo a gente ficar lendo texto. Senão não vai. A ideia é ser mais uma conversa para a gente aproveitar mais a questão. Então, pegaram cada letra, somando as letras, dava qual número? 666. Né, o número da besta, que é registrado em Apocalipse. Então, o número 666, pelo que a história conta, era uma forma de chamar, que é o número da besta, era a forma de chamar o imperador tirano. Ditador, crápula, entendeu? E tiveram muitos, depois de Nero também, que seguiram. Teve um que se destacou ao contrário no segundo século. Marco Aurélio, que era um imperador filósofo. Um estoico, né? Estoico. Pois é. Interessante, porque são coisas que... Né? Mas os imperadores não eram flor que se cheira. Os caras eram maus, porque eles tinham um império para defender. Agora, quem inaugurou essa fase assim de vamos matar, vamos perseguir, vamos arrebentar, foi Nero. E aí ficou lá cunhado lá a moeda dele, Nero César. Eles contaram lá as letras com os números, deu 666. E daí para frente toda a referência oculta, assim, né, secreta de comunicação era o 666. Toda vez que você queria falar de alguma coisa de um imperador, mesmo para frente, então era o 666. Exato. Pronto. Então, e está lá em Apocalipse também, 13. Isso suplanta algumas imaginações, né, que o pessoal faz, umas elucubrações assim, um tanto subjetivas, pouco concretas, vezes, né? Falta de conhecimento a pessoa voa um pouco, né, na imaginação. Porque a turma gosta da escola de Alexandria, né? Que negócio alegórico, né? Meio a turma tem preferência pela escola de Alexandria. É mais interessante. Bom, é isso. Aí a gente vai ver sobre a morte de Pedro. Você acaba com a fantasia do pessoal, então você acaba com o encanto, né? Ô, Luiz, você acaba com o encanto da turma. É. Vamos lá. Encerramos, Nero? Não.
Encerramos Nero. Encerramos Nero. Vamos Encerramos agora Nero. ver como Pedro morreu. Agora, como Pedro morreu. Isso. E nós vamos procurar Eusébio. Eusébio, me fala aí quem foi esse cara. Escritor da história, inclusive o nome do livro que ele escreveu, História da Igreja, História Eclesiástica, já no quarto século, no primeiros 3 décadas do quarto século, ele escreveu sobre a história da Igreja, já é mais, não vou falar contemporâneo, mas 300 depois de Cristo já é bem mais perto do que 1500. Então, as fontes dele eram fontes interessantes, mas ele também juntou todo tipo de informação. E uma das fontes dele aqui, que ele cita, é Clemente. Clemente, aí é muito importante a gente falar, Clemente era contemporâneo, era do primeiro século. Diz que era um adolescente que acompanhava Pedro. Então, né? Olha que importância esse cara tem. E Clemente que cita essa história. Né? E Clemente depois vai ser bispo de Roma. O líder da igreja em Roma. Vai ser um líder da igreja em Roma. Olha que importante que esse negócio. E Clemente, a gente vai falar dele já na próxima etapa, depois na próxima dos etapa, apóstolos, nós vamos conversar sobre Clemente especificamente. Né? E interessante que ele conta aqui que enquanto... diz que antes de Pedro ser crucificado, ele foi forçado a assistir à crucificação de sua esposa. Pedro era casado, tá bom, gente? Vamos deixar isso tranquilo, né? Foi forçado a assistir à crucificação de sua própria esposa. Enquanto ele a observava sendo conduzido à morte, Clemente diz, Pedro a chamou pelo nome, dizendo, lembre-se do Senhor. Ou seja, aquele estímulo, né? Aquela força, né? Apesar de terrível, apesar de ser terrível, nós vamos morrer agora. Não tem jeito, não. Nós vamos morrer. Não tem como. Lembre-se do Senhor. É pelo Senhor. Foi quando foi a vez de Pedro morrer, então aí ele pediu para ser de cabeça para baixo. E tem um relato também interessante de como Pedro aceitou a morte, porque os que o acompanhavam... É verdade. Lógico, você imagina Pedro, apóstolo de Cristo, que viveu com Cristo, pregava o Cristo e tinha os que o acompanhavam o tempo todo. E aí Nero botou fogo, botou a culpa nos cristãos e todo mundo pressionando para que acabasse com essa seita, né? Porque era como o cristianismo era reconhecido naquela época, uma seita. Né? E chegaram para Pedro e falaram, Pedro, vamos embora que a gente te livra dessa terrível fim que está se aproximando. Ou seja, sai da cidade. Sai da cidade, vamos embora. Nós vamos te levar para fora da cidade. Pois é. E vamos sair da cidade, Né? Essa era a ideia. Era a ideia de salvar Pedro, porque Pedro a ideia era salvar Pedro. Importante. Né? Como Paulo também, em várias ocasiões. Né? Em várias ocasiões, lá que eu falo. Mas aí... O que aconteceu? Né? Eu acho que Pedro, naquele momento ali, né, ele já estava às portas, né, o portão, né, toda a cidade antiga, né, tinha vários portões para a defesa da cidade. Pedro já estava na saída da cidade quando ele teve né, aí a gente não sabe, porque é relato de Eusébio, de Clemente, uma visão, um lance, um entendimento, assim, né? Um entendimento do que tinha acontecido com Cristo. Né? E Pedro entendeu, falou assim, Cristo poderia ter fugido. Né? E Cristo aceitou. E não fugiu. Não fugiu. Né? E aí Pedro fala assim, puxa vida, o Senhor, o Cristo que eu prego, enfrentou a realidade do martírio, né, que é a crucificação, e eu vou fugir? E aí, então, ele resolveu se entregar e ainda mais, não só se entregar, né, mas ser crucificado. Com a cruz invertida, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o Cristo foi crucificado. E aí diz a história que ele foi crucificado com a cruz invertida. Enfim, são relatos muito interessantes, né? Exato. Ele vê a esposa
ser crucificado Primeiro, e ser obrigado a assistir a esposa ser crucificada e morrer primeiro que ele. Né? Ele chegar até a ter a oportunidade de ir, mas não vai. Não, vou enfrentar. Vamos enfrentar. Vou enfrentar. E assim ele fez, e a tradição diz que Pedro morre em Roma por volta do ano de 67. Isso. Essa é a tradição. É a tradição. Um pouco mais para frente, apesar da tradição também trazer Paulo, vamos falar de Paulo rapidamente? Vamos. É interessante, só que ele morreu, foi Nero que mandou matar, né? Foi na perseguição de Foi Nero, na perseguição de Nero. que se prolongou por vários anos ainda, né? Nero. Não foi só 64, Roma pegou fogo em julho, metade lá do ano, e ele continuou essa perseguição, porque as pessoas assumem muito facilmente a verdade, assim, né? É conveniente. O imperador manda acabar com o movimento e as pessoas querem agradar o imperador. E assim foi. Pedro, muito pela tradição, morre no ano de 67. E Paulo, em seguida, né, a tradição fala que ele morreu em 68. Muito próximo, né? Muito próximo. Muito próximo. Um em 67 e outro em 68. 68. E Paulo já teve uma morte diferente, né? Paulo, eu acho que não teve muito tempo para pensar, não, porque ele foi decapitado. Decapitado. Né? Então, deve ter sido uma morte, não vou dizer súbita, mas também Paulo já, né, cumpri a carreira, Paulo, né, e guardei a fé. Guardei a fé. Mais do que nunca, ele viveu por essa ideia e morreu por essa ideia. Né? Para ele dizia, né, para mim, o morrer é ganho e o viver é Cristo. O viver é Cristo. O viver é em Cristo, pronto. Né? E esse era o objetivo anunciar de vida e ensinar o Evangelho. É obstinado com isso. Paulo era. Né? Obstinado E Paulo, com isso, né? de perseguidor, falou, passou a ser perseguido, né? Como apóstolo. Com aquela absoluta instituído. também indiferença com relação à morte. Ele, Pedro, apóstolo, aquela indiferença com relação à morte. A morte é um detalhe, né? Não é nem nada para ser considerado. Não é que eles eram suicidas, né? Não, né? Não tinha nada de suicidas. O negócio era que eles não tinham essa questão que nós vemos muito nos nossos dias. A questão né? da morte, a questão do impacto. Isso abala as pessoas assim, terrivelmente. E eles não estavam muito preocupados com isso, não. Para eles, morrer era lucro e viver era Cristo. Enquanto vivesse, estava pregando. É Cristo, é Cristo. E aí, mais um fato, só para terminar, apesar da gente, eu e o Beto, chegarmos numa pequena celeuma da questão da Espanha. Mas eu vou falar, porque eu acredito muito, porque Paulo, ele cita nominalmente o interesse que ele tinha de chegar à Espanha, porque, na verdade, a gente vê aqui, né, lá no cantinho atrás, do lado aí do Beto, a Espanha. Para Paulo, Jerusalém Espanha. Tanto que está aí Tiago e Paulo. Tiago e Paulo. Na tradição. Aqui, né? É uma tradição. Né? Não tem relato bíblico disso, mas o relato bíblico que tem é que Paulo tinha o desejo de chegar à Espanha. Sim. A Espanha, na verdade, né, ela representava os confins do Império, eram os limites do Império Romano. Ou seja, Paulo, na cabeça dele, quando ele fala que desejava chegar lá na Espanha, ele desejava chegar levando o Evangelho por todo o Império, até o limite do Império, que se tinha conhecimento na época. E ali seria E aí, pronto, esse é o relato bíblico. Mas Clemente, mais uma vez, Clemente de Roma, escrevendo aos Coríntios, a carta que ele escreveu aos Coríntios, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, ele fala que Paulo chegou aos confins do Império, ou seja, a Espanha, apesar de ser uma tradição, né? Não tem nada comprovatório disso. Tem alguns detalhes a favor disso, né? Primeiro, Paulo, quando foi levado em Roma, a ideia que se tem é que, nessa primeira prisão que ele foi levado em Roma, ele foi absolvido. Então, ele foi solto, Paulo. Ah, sim. Isso é interessante. Aí, nesse momento que ele foi solto, ele pode ter caminhado até a Espanha. Pois é. Existe o gap, esse gap aí. Temporal, né? É temporal. Ele pode ter caminhado até a Espanha.
né? Com certeza. Depois ele volta, aí realmente ele aí já pega no meio da perseguição em pega Roma, no meio da perseguição em Roma, e aí eles passam a espada no pescoço dele. E é decapitado. Não tem jeito. Mas o que pesa também, em contrário, é que, geralmente, ele escrevia para os lugares que ele passava. Verdade. E aí nós não temos nenhum escrito, nada da Espanha, ou daquela parte ali da França, ali, talvez ele tenha passado ali no sul da França, ali, tenha sido, né? Que é o caminho natural para chegar na Espanha. Que é o caminho natural, ou se ele foi de barco, entendeu? Foi navegando, então ele encontraria aquelas ilhas ali na frente, ali, né? Córcega. Ou seja, não se tem notícia nenhuma que ele escreveu a respeito disso, né? Então, assim, isso pesa desfavoravelmente contra a passagem dele na Espanha. Mas então, também havemos de ver a idade, né? Você já está falando do ano de 68, 65, 68. Qual a idade de Paulo, né? Paulo já era uma pessoa de idade, assim, já era um adulto, sei lá, 30, 40 anos, talvez, em Jerusalém. Aqui já em Jerusalém, na época da perseguição que vitimou Estevão e tudo mais, né? Enfim, ali ele era. Então existe esse detalhe. Vamos seguir então para André? Vamos seguir para André. Vamos lá. André é um apóstolo muito interessante. E ele, vamos começar dizendo que ele é irmão de Pedro, viu, gente? Aliás, é Pedro que é seu irmão. É verdade. Né? A ótica deve ser vista dessa... A ótica tem que ser colocada de forma séria. É Pedro que é irmão de André. Exato. Né? André é mais velho. André é o irmão mais velho. Que foi lá buscar Pedro, quando ele estava lá atrás de João Batista, e falou assim, achamos o Messias, vem cá. Vem comigo. Vem comigo. André que vem comigo. Precipitou a Pedro a conhecer Jesus. Conhecer Jesus, exatamente. E uma coisa que, infelizmente, aconteceu é que não se tem notícia de André. Né? Agora, pessoal, em Atos ou até nas epístolas, que às vezes tem alguma referência, um apóstolo ou outro, mas André ele some. E ele some no mundo, né? Ele não some e fica escondido, né? É sempre importante entender que os apóstolos eles não ficaram escondidinhos num cantinho esperando o fim chegar. Eles saíram pelo mundo, né? E a tradição de André eu acho até muito bonita. Falar que é verdade, falar que é mentira, falar que é qualquer coisa, não nos cabe agora. Mas a história, a tradição, né, alguns relatos, né, falam de André indo para o norte. Só antes dele sair do norte ali, só para uma coisa que fica assim, eu já vi mais de um historiador falar isso, né? Que ele era o cara que ficava nos bastidores, né? Ele era o cara dos bastidores. Eu tenho uma certa dificuldade com o negócio de bastidores. Eu concordo com você. Com relação aos apóstolos, e no todo. Pelo seguinte, Jesus Cristo, Deus, preparou 12 líderes. Tá? Tanto que eles caminharam sozinhos. Eles não ficavam dependendo do outro. Dependendo do outro, não. Total certeza disso. Certeza. Né? Eles caminharam sozinhos. Né? A maior parte foi sozinho. Não ficou assim, vão junto aqui, né? Tal, pega 2, 3, 4. Não teve isso não, gente. Eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo e eles caminhavam sozinhos testemunhando isso. Porque eles entenderam. Assim. O cristianismo, né? A pregação de Cristo. Muito que fala de André é porque tem algumas passagens que falam que André levava as pessoas a Jesus Cristo, levava as pessoas. Aí passou uma ideia que, para mim, não é a mais adequada. Né? Que ele era o cara dos bastidores, que ele não prega. Eu acho que não funcionou assim. Jesus Cristo... Importante isso, porque às vezes a gente diminui uma coisa que a gente nem tem conhecimento. Nem tem conhecimento. Infere de situações que... A gente já passa de um pensamento pressuposto, né?
de um pressuposto que é assim. Ninguém falou de André, então André era um cara que estava ali quietinho. E não é. Para mim, preparou 12 líderes, e foram 12 líderes que fizeram assim mudanças fantásticas. Sem esses 12 não teria cristianismo. Sem a pregação dos 12, sem os 12 terem ido por todo o Império Romano, conhecido, todo mundo conhecido da época, não teria cristianismo. E até também para falar assim, mas eles não tinham preparo, não sei o quê. Um podia ser tímido, outro podia ser mais cometido, mais para frente, ou então mais para frente, mais da destemido, conta, né? Mas assim, o Espírito Santo capacitou cada um na medida da necessidade que se fazia presente para o anúncio e ensino do Evangelho. E pronto. Não tinha. E o resultado é notório. O resultado é notório. Maravilhoso. Né? Então, falando da tradição de André, ele segue ali, você consegue? Eu tenho muita dificuldade aqui. É dessa aí. É isso aí. André sai de Jerusalém, sobe. Edessa é uma cidade referência, porque era uma cidade importante, era uma cidade grande, né? E André sobe pregando o evangelho e chega na Sítia, que é uma região ainda mais para o norte. Mais para o norte. Lá, a Sítia já está na Rússia. Já está na Rússia. Eu esqueci o nome daquele país ali hoje. Ele está brigando com a Rússia lá. Como é que ele chama? É a Ucrânia. Ucrânia, tem essa região ali. Tem outros países também. Cazaquistão, sei lá. Ali para frente também teve ali uma da Armênia ali, né? A igreja da Armênia foi uma igreja lutadora, uma igreja que defendeu, e ela apanhou, mas apanhou, que foi assim. Muito. A história é incrível, tanto que essa igreja apanhou. O cristianismo ocidental, ele não tem muita noção da igreja ortodoxa. Né? Que é a igreja justamente que do Oriente. Mas até hoje existe a igreja na Armênia. A igreja original, exatamente. Até hoje. Exatamente. E ali, como é a Rússia, você vai ver que na Rússia, aqui já em cima, quem é o padroeiro, né, da Rússia? O padroeiro da Rússia é André. Descobre quem é. André. Então, assim, você vê que essa tradição dele ter ido para o norte é muito séria, porque ele é padroeiro, assim, é uma pessoa, um apóstolo, que foi lembrado ao longo da história, né, como uma figura importante naquele país do norte, Rússia. A gente não está falando de Roma, aqui bem longe até de Roma, mas a Rússia, e assim ele foi. Né? Eu acredito muito nessa questão geopolítica para colocar. Importante. A Rússia é cristã ortodoxa, viu, gente? Sempre foi. Sempre foi cristã ortodoxa. Tá? O que aconteceu em 1917 para frente... ali foi um negócio assim... Que também não cabe, não. Merece um estudo, mas é para outro lado. Outro estudo. Outra análise. Interessante, vale a pena também. Vale a pena. Mas ela é cristã ortodoxa. Essa é uma grande tradição de André, como uma pessoa que esteve na Rússia e fez história lá, porque o pessoal lembra dele até os dias de hoje. E a outra tradição de André é... Que eu ia te perguntar agora como é que isso combina, né? Porque eu fico cansado só de olhar. Conta aí para a turma aí. Do quê? É o padroeiro da Escócia. Gente, olha onde é que está a Escócia. Olha lá onde é que está a Escócia. Lógico que a gente não tem como falar nada, mas existe também uma tradição que ele foi padroeiro da Escócia. Se por alguma pregação dele, né, algum discípulo, algum seguidor... Ou se ele mesmo foi lá. Ou se ele mesmo foi lá, a gente nunca vai saber. Mas é fato que ele é padroeiro dos países. Agora, imagina lá, gente, a distância lá, tá vendo? Escrito André. Nós estamos Sítia aqui e ali, do lado oposto, aqui, lá do outro lado. Lá em cima ali o Reino Unido, né? Exatamente. Aqui o Reino Unido. Aqui, ó. Isso. Então, assim,
São tradições que nos levam a estudar, a ler e se interessar, porque são tradições, é verdade, talvez não, mas é uma forma de chegar na história da igreja, de conhecer o cristianismo ao longo dos séculos. E agora, já finalizando, André, é a questão da cruz. Porque André também, os apóstolos, eles tinham uma consideração gigantesca. Tem a história do governador antes. Ah, sim. Tá. Tem aquela historinha do governador. Eu já estava na cruz de André. Aquela historinha do governador, né? Muito bom. Que provocou, talvez, a morte dele. Que levou... Exato, provocou. Aí depois vem a questão da cruz. Um relato diz que que André levou a esposa de um governador romano de uma província a Cristo. E que isso deixou o cara extremamente revoltado, enfurecido, né? Enfureceu o marido dela. Ele exigiu que sua esposa se retratasse de sua devoção a Jesus Cristo, e ela se recusou. Enfrentou o marido, enfrentou o governador. E a gente está falando aqui, pela tradição do ano 60, algo em torno do ano 60. Algo em torno do ano 60. O que casa bem com 64, com essa primeira perseguição que se espalhou. Então, um governador romano, né, ele não podia aceitar de forma alguma os cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma. Tem uma informação aqui, talvez seja da cidade grega de Patras, que é a tradição da morte dele. Dos anos 60, então talvez seja o governador daquela região. Aí também não se sabe. Sabe da conversão dela ao cristianismo. Essa informação. E aí, então, o governador fez o quê? Mandou crucificar André. Exato. E aí, mais uma vez, então, né? Boa lembrança dessa história, porque eu acho que você vê que os cristãos... Eles chegavam em todos os lugares. Incomodava, né? Incomodava. Eles não pregavam... Porque, às vezes, a gente tem uma noção de uma igreja na casa de alguém, de pessoas simples. Né? Não tinha uma separação de pessoas, não tinha um preconceito. Eles pregavam a todos. E isso incluía governadores, né? As pessoas, esposa, quem estava na frente ouvindo, eles pregavam. Todo ser humano para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? Então, isso é interessante. E aí, o que acontece? Crucificação, ele não aceita também ser crucificado como Jesus Cristo foi. E aí o pessoal faz uma cruz em X. E ele é crucificado nessa cruz em X, né? No chão, e não uma cruz como a de Cristo. E aí, então, até eu não sei, porque eu sinceramente nunca tinha ouvido, mas existe, quando se fala, a cruz de André. Né? A referência que nós temos aí hoje, até hoje, a cruz de André. O que é a cruz de André? Se alguém já ouviu falar nisso, por favor, até comente para a gente. Né? Eu não secularmente, hoje, né? Mas existe essa tradição. A cruz em X. Da cruz de André ser a cruz em X. Né? Então, outra coisa que nós temos de tradição. Até bem posterior. Né? Vamos seguir, então. Que horas são, Beto? 9 horas. Nós temos ainda mais 10 minutos. 10? 10. Então, vamos para frente. Vamos para frente? Tiago. Muito bem. Só uma coisa sobre o André. É porque tem uma divergência. Tá. Uma história fala que ele morreu em Patras, na cidade de Éfeso. Outra fala que ele morreu em Edessa, lá em cima, crucificado. Porque era uma cidade de tradição, né? O Edessa aqui é do livro dos Mártires, do Fox. Interessante. Entendeu? Verdade. É o Fox que levanta essa hipótese. O Fox é aquele historiador de 1500. De 1565, que ele fez uma coletânea com as histórias. Né? Então, eles faz a referência de André em Edessa lá. E a outra é justamente, está aqui no mapa também, né? Você consegue mostrar ali em Patros, está vendo? Já na Grécia, aqui, do seu ladinho aqui em cima. Sim, aqui, ó. Isso aqui, ó. Difícil demais isso.
É porque eu estou sem óculos, gente. Então, Patras, na Grécia, a tradição também existe, essa tradição de André. André, depois André, lá em cima. Tem André em Edessa e em Patras. Exatamente. São tradições. Pode ter acontecido em qualquer lugar, né, desses aí, mas é fato que mais um apóstolo morreu vítima de um assassinato, né? Ele foi crucificado. Exatamente. Tiago. Vamos lá, Tiago. Tiago, nós temos um bom relato, assim, claro, um relato que não é contestado, um relato bem que definido. Está na Bíblia, porque está escrito no livro de Atos e não houve contestação nenhuma com relação a isso. Exato. Né? Então, é o único, acho que é o único que nós temos assim, bem definido, né? Fora Estevão, que não é dentro dos apóstolos. Porque Pedro e Paulo a gente não tem um relato. Pedro e Paulo não tem relato dentro da Bíblia, né? Tem que ser na história. Mas Tiago temos, né? Tiago temos ali e tal. E tem Atos 12, de 1 a 3, fala do martírio de Tiago. Isso. E, mais uma vez, Tiago é irmão de João, né? Isso é bom lembrar, bom lembrar. Jesus foi chamando, né, arrebanhando o povo ali na Galileia. E primeiro foi André, que chamou Pedro, depois tinha Tiago. E João, né, nós vemos de contextualizar também, João devia ser um menino, praticamente, bem novo. Né? Tiago era o irmão mais velho. Com certeza. Tiago era mais velho e João. E João mais novo. Né? Os dois... E João era o mais novo dos apóstolos. Né? E interessante que Tiago, João e Pedro é aquele trio que estava assim, mais próximo, né? Era aquele trio... Eram os mais próximos de Jesus. Mais próximo. E outra coisa interessante é que Tiago parece que foi eleito por Herodes para ser o primeiro a morrer, porque ele era o que despontava mais. Em Jerusalém. Ele, na época, ele era o vamos dizer que todas as luzes estavam para ele, entendeu? Ele que controlava mais, ele era o líder. Era o grande líder da igreja em Jerusalém. Era o grande líder da igreja. Isso aí está bem ele vai, porque Herodes vai enxergar o quê? Eu quero agradar os judeus. Porque ele queria fazer uma aliança. Então... Queria fazer uma aliança. Por que queria fazer aliança com os judeus? Porque aquilo ali era uma confusão danada. Os judeus viviam fazendo motim, revoluções, rebeliões. Era uma confusão. Aquilo dava trabalho para Roma. Muito. Dava muito trabalho para Roma. Não era fácil. Não são fáceis. Então, todo governador que ia para lá tinha que fazer uma política para ver se... porque só no porrete não dava. Né? Então, resolveu fazer uma política lá. E ele vai ver o seguinte, esses cristãos são os que mais desagradam os judeus. Então, o que eu vou fazer com eles? Vou aliar os judeus, vou combater esses caras. Quem são os líderes? Estou vendo que o líder ali, maior, é Tiago. O segundo líder é Pedro. Ele vai, pega Tiago... E encerra ali o negócio. É importante também, só para situar, porque muita gente tem na cabeça Herodes, o grande... que foi o Herodes do nascimento de Jesus. Né? É importante que essa famíliazinha terrível também, né? Porque Herodes o Grande mata as criancinhas tudo para poder né? Atingir uma única criança. Né? E para isso ele fez o que poderia, no alcance dele, fazer. Mas, aqui no caso, o Herodes é o Herodes Agripa I. Né? Já ele é sobrinho de Herodes o Grande. Já nessa época da década de 30, 40, né? Depois, provavelmente de 30, logo depois do Pentecostes e o estabelecimento da igreja em Jerusalém. Né? Isso. Bom, tem uma história interessante da morte dele, né? Tem uma história ali interessante do cara que você vê, né? Os caras não vão para a morte assim, conformados, né? Eles vão pregando. Eles vão pregando. Eles vão assim, eles não
Ah, eu vou morrer, tá, mas enquanto eu estou vivo, eu estou falando. Enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu tô na área, entendeu? Não tem jeito. E nós vamos ver essa historinha que foi Clemente de Alexandria, né? Clemente diz... já é no final do segundo século, início do terceiro século. É um filósofo cristão, aliás, né, com influência grega gigante. Clemente de Alexandria escreveu muito, né, e um dos relatos que ele traz é justamente... Aí ele diz que aquele que levou Tiago ao tribunal, quando o viu prestando seu testemunho, ficou comovido e confessou que também era cristão. O sujeito que estava levando ele para a morte. O sujeito que estava levando. Os dois foram, portanto, por ele, conduzidos juntos. No caminho, ele implorou a Tiago que o perdoasse. E Tiago, depois de pensar um pouco, disse: a paz do Senhor esteja contigo, e o beijou. E assim, os dois foram decapitados ao mesmo tempo. E pronto. Então, quer dizer, mesmo naquele derradeiro momento, eles estavam ali, né, em júbilo. Vamos falar, né, não alegres pela morte, mas por ter cumprido se estamos vivos, vamos... Então, Tiago é um dos que... o relato que tem na Bíblia, em Atos, né? Aloysio, a campainha soou. Disseram que eu tenho pó. É verdade. Não, a gente atrasou e eu acho que está bom. Acho que está bom. Faltam poucos e é importante também só deixar para uma expectativa, porque os outros todos, Bartolomeu, Mateus, Matias, né, Simão Zelote, são tradições muito escassas que tem. E Tomé, que eu estou aqui na frente, aqui Tomé atrás de mim, chegou à Índia, bem aqui embaixo, chegou à Índia. Então, tradições algumas mais fortes, como a de Tomé, né? Mateus na Etiópia e também. Ou seja, conseguimos vencer 3 apóstolos hoje. Mas os outros, aí o que eu queria dizer é que rapidamente a gente consegue vencer isso semana que vem para poder entrar no assunto. Porque a expectativa que a gente pode deixar é o seguinte: eles estão morrendo, né? A gente está relatando as tradições de cada um deles, e todos morreram de uma forma violenta. O único que sobrou foi João, que também morreu no exílio, afastado de tudo. E daí? A igreja vai continuar. E agora? E agora? Isso que a gente... Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Então tá bom, Ben. Obrigado.